Chegamos, população de alguns bairros do Kazenga fala de redução de criminalidade como resultado da iluminação pública e da melhor urbanização. Tribunais de Luanda recebem até 3.000 processos nas salas de família. Petróleo. Já são conhecidos os vencedores do Prémio Nacional da Juventude. O mundo celebra hoje o Dia da Segurança e Saúde no Trabalho. Tem desporto para ver e notícias além das nossas fronteiras, com destaque para o apagão em Portugal e Espanha, e assim como a queda da popularidade de Donald Trump. É segunda-feira, 28 de abril de 2025. Bem-vindo ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. A criminalidade ainda provoca sensações de insegurança na população em Luanda. E apesar da ligeira redução nos bairros Ifa e Talaade, no Kazenga, os populares atribuem esta suposta redução de crimes ao ordenamento urbano e também à melhoria da iluminação pública. No bairro Talaade, no município do Kazenga, este morador, que preferiu não ser identificado, entende que a requalificação das principais ruas da localidade permitiu reduzir a onda de assaltos à mão armada, resultante também de algum reforço policial. A tranquilidade é boa. Hoje nós, como moradores, conseguimos pelo menos ficar na rua até 1 da manhã, sem problema nenhum. A zona está completamente iluminada e isso faz com que o índice de criminalidade praticamente não exista. E digo isso porque eu já vivo aqui há mais de 20 anos. Outrora, quando nós ainda não tínhamos o asfalto no bairro, havíamos dificuldade de se locomover. Agora o bairro está asfaltado e muita gente veio para aqui no bairro. Ainda no município do Kazenga, mas no bairro Ifa, Adriano Francisco conta que o sentimento de insegurança ainda é grande, não obstante a presença de uma esquadra policial. O bairro do Ifa, atualmente, o bairro está mesmo turbulento. Houve muito assalto de moto e outras coisas aí. Às vezes as pessoas não conseguem andar, por saber que o bairro é turbulento, por saber que temos polícias e a polícia está a aumentar em cada município, em cada bairro. O apelo que eu tenho a dizer é que tem que ter mais reforço de policiamento em todos os bairros. Já no município de Viana, segundo a moradora Thelma Simão, na zona da Vila Chinesa, a população é obrigada a recolher-se mais cedo para casa por causa dos assaltos que muitas vezes acontecem à porta de casa. Eles recebem as motas e recebemos um caso ano passado de morte. Mataram um motoqueiro devido mesmo a esses assaltos. E no momento só ficou um pouquinho calmo, porque ainda esse ano, no princípio, foram queimados 2 jovens. Em função desses acontecimentos, as pessoas vão preferir ficar em casa numa hora das 18 às 19 horas. Porque mesmo na tua porta, nós pensando que é passageiro e o motorista, afinal são os batuqueiros, vão te interpelar de uma forma rápida com arma, receber os teus pertences e vão embora. Isso se não tirar na tua vida ou te fizerem algum mal. Os que saem, por exemplo, às 5 horas, correm o risco de encontrar-se com alguns marginais que vêm do outro lado, que vêm de outros bairros, porque não vivem aqui, vêm de outros bairros. Então, esses é que constituem o maior perigo. É aí onde está a criminalidade. Eu já fui assaltado, me receberam um telefone, eu tinha 6.000 kwanzas no bolso, era o dinheiro que eu levava também. Como eu gosto sempre de andar com dinheiro, naquele dia estava a andar com 6.000 kwanzas, levaram e parte do dinheiro era para fazer o táxi, porque eu tenho que ir e vir. Então me levaram o telefone. Felizmente não fui agredido, porque eu também reagi bem. Eles tinham indício de que estavam a andar armado, até colocaram a mão na cintura, que é para mim não se mover. Pelo menos o meu irmão levou uma chapada, eu me mantive mais quieto, entreguei o telefone, entreguei o dinheiro que tinha e eles nos deixaram. Entretanto, o criminólogo Romeu Manguza entende ser fundamental que a população prime por uma conduta responsável, de modo a não despertar a atenção dos criminosos e colaborar com as autoridades policiais através de denúncias. Um dos outros elementos que nós aqui podemos citar como sendo, na verdade, que possa reduzir o índice de criminalidade não é o estreitamento, passo aqui o termo, dos laços familiares e comunitários. É importante que haja um indivíduo motivado. Segundo, que haja um alvo.
que é na verdade a vítima, a pessoa despreparada que está lá no local errado, e encontra também está o inimigo do alheio. E um terceiro elemento que se aponta aqui é o controle social, a falta de vigilância. Se não houver essa vigilância por parte da própria sociedade em geral, então há facilidade de atuação desse indivíduo ou amigo do alheio. Mas quando a sociedade consegue denotar esses fatores de riscos, na verdade se torna um partícipe da segurança pública, os órgãos oficiais de segurança pública conseguem, na verdade, dar conta do recado, dos riscos e neutralizar. Mas isso só será possível com a participação da própria sociedade. Importa salientar que as autoridades policiais estão a implementar medidas de prevenção e combate à criminalidade, incluindo a instalação de câmaras de vigilância e o aumento do patrulhamento. O mundo celebra todos os anos, a 28 de abril, o Dia Mundial da Saúde Ocupacional e Segurança no Trabalho, com o objetivo de chamar a atenção para a magnitude da questão, como o direito a ambientes de trabalho seguros e saudáveis. O dia tornou-se um marco em homenagem a 78 mineiros que morreram na explosão de uma mina no estado americano da Virgínia. 28 de abril é considerado o Dia Mundial em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho e não é uma data qualquer diante da gravidade da situação vivenciada pela classe trabalhadora em Angola e no mundo. É um dia de luta contra a exploração imposta pelo capitalismo em defesa da vida dos trabalhadores e por melhores condições de saúde e segurança no trabalho, bem como para lembrar milhares de vítimas de acidentes e doenças. Nos últimos 5 anos, Angola registrou um total de 7.466 casos de acidentes de trabalho, dos quais 149 foram fatais e 133.424 infrações à legislação laboral, dados divulgados em 2024 pela Inspeção-Geral do Trabalho durante o lançamento da Operação Trabalho Digno. De um tempo a essa parte, melhoraram as condições. Não vamos dizer que não está melhorado. Não. A Inspeção-Geral do Trabalho e as empresas hoje é notório, né, que temos alguma preocupação com relação ao bem-estar dos trabalhadores nas empresas. Se nós olharmos para trás e vermos onde estamos hoje, certamente nós vamos dar conta que já caminhamos um bom bocado. Estamos melhor do que ontem, mas ainda estamos muito longe de onde nós pretendemos e merecemos estar. O não cumprimento da mesma acaba sendo resultado pela aplicação de coimas ou multas pelas instituições reguladoras, ou no caso os órgãos de tutela, e basicamente põe com que as empresas e os trabalhadores sigam à risca basicamente aquelas que são as obrigações legais. Em Angola, os dados sobre acidentes de trabalho e doenças profissionais são escassos e não são coletados de forma sistemática, como em outros países. Especialistas chamam a atenção à questão da saúde mental dos trabalhadores. Muitos acidentes de trabalho são resultantes de uma má saúde mental, podemos assim dizer. Nós temos o caso de burnout, temos os casos das depressões, temos várias dependências, temos colapsos de colaboradores relativamente à pressão excessiva no trabalho. Então, se nós conseguimos saber a necessidade da organização, conhecer os seus colaboradores, velar pela sua saúde de um ponto de vista global, não apenas a saúde física, mas também a saúde mental. Criar condições onde o trabalhador se sinta bem. Criar metas objetivas, ou seja, claras, não metas inalcançáveis. Nós temos histórico, como técnico de segurança, de algumas empresas que dão metas aos trabalhadores inalcançáveis. Isso cria, então, um desesgotamento mental, estresse, que o chamado no final síndrome de burnout. As entidades empregadoras são obrigadas a transferir para uma empresa seguradora angolana a responsabilidade pelos acidentes de trabalho e doenças profissionais. Nós temos empresas com sistemas extremamente débeis, mas nós temos empresas com sistemas muito bem organizados e o acidente de trabalho é passivo de acontecer em cada uma dessas empresas. Nós não podemos aqui trabalhar com sorte quando se diz respeito em acidentes de trabalho. Nós precisamos, como falamos anteriormente sobre a cultura de segurança, implementar mecanismos que enraizem a consciência do colaborador e a consciência da entidade empregadora. Nós temos um órgão reitor, que é a Inspeção-Geral do Trabalho, que precisa sensibilizar mais os empregadores, os trabalhadores. Não só ter aquela atuação reativa,
mas sim devemos ter, essa instituição deve ser mais preventiva. Hoje nós temos a Lei Geral do Trabalho, o Decreto de Higiene e Segurança no Trabalho, temos um regulamento também novo que exige com que as empresas devem implementar as medidas de segurança, que são, né, em suma, são medidas de prevenção, porque o bem maior é o trabalhador. Angola e Cuba estão a trabalhar no reforço da cooperação no domínio da defesa. Para o efeito, o Ministro da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, João Ernesto dos Santos Liberdade, manteve encontro hoje com o Vice-Ministro das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba, o General do Corpo de Exército, Joaquim Quinta-Sola, que está em Luanda para uma visita de trabalho. A República de Cuba formou muitos profissionais angolanos nos mais diversos setores, sendo a defesa um dos mais privilegiados. As Forças Armadas cubanas têm a sua marca em Angola em vários momentos, sendo, por exemplo, a guerra civil entre irmãos da mesma pátria e também no apoio prestado à luta de libertação da Namíbia da opressão sul-africana. Por estas e outras razões, Angola e Cuba querem reforçar ainda mais a cooperação no domínio da defesa. O vice-ministro das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba, general do Corpo de Exército, Joaquim Quinta-Sola, realiza uma jornada de trabalho em Angola e, nesta segunda-feira, manteve um encontro com o ministro angolano da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, João Ernesto dos Santos Liberdade. Do encontro, que decorreu à porta fechada, saiu a garantia de que as partes reafirmam o seu desejo de uma maior aproximação entre militares de ambos os países, tal como ficou expresso nas palavras do governante cubano, que recordou o lema segundo o qual a luta continua e a vitória é certa. É um enorme prazer. Para nós é uma grande honra estarmos aqui. Y a través de esta vía que nos ofrecen ustedes, y a través de esta vía que ustedes ofrecen, saludamos a los miembros de las Fuerzas Armadas, saudamos, parabenizamos angolanas, a los miembros de las Fuerzas Armadas angolanas y al pueblo de Angola. Y al pueblo angolano. Ambos lo queremos con el corazón. Queremos a ambos con el corazón. La lucha continua. La vitória é certa. A parceria entre Angola e Cuba não é de agora. Os dois Estados estabeleceram relações diplomáticas a 15 de novembro de 1975, 4 dias após a independência de Angola, e um ano depois organizaram o Acordo Geral de Cooperação, que deu origem à Comissão Bilateral. Queda do preço do petróleo. Angola tem probabilidade de contrair empréstimo ao FMI. Em destaque. A União Europeia disponibilizou cerca de €1 milhão para as organizações da sociedade civil que se inscreveram no projeto Governação. A participação dos cidadãos nos processos governamentais representa uma oportunidade para reforçar as capacidades de diálogo e colaboração entre o governo e os setores sociais, com o objetivo de fortalecer os mecanismos de participação cidadã na gestão pública local em Angola. Cerca de 150 participantes, incluindo representantes governamentais, organizações da sociedade civil, reuniram-se em Luanda para abordarem sobre o desenvolvimento da sociedade civil na governação local. Alberto Quigila e Manuel Lourenço acreditam que a legalização e a organização nas instituições são fundamentais para o desenvolvimento local. Estamos aqui a receber uma experiência internacional, né, de um contexto fora da nossa realidade angolana. A preleção que acabamos de assistir mostrou que é um processo, na realidade deles, até atual, que é já do impacto significativo, mereceu um começo. A nossa realidade local também obedecerá, com certeza, a este processo, né? Estamos num processo inicial, a nossa realidade ainda exige muitas melhorias, não é? Mas o bom é que a gente já começou. Iniciativas como estas estão aqui para nos ajudar a melhorar também. Devemos buscar organização. Em todas as organizações que nós vamos buscar nas comunidades, né, todas as organizações civis, é necessariamente que buscamos a legalização e organizá-las como devem ser. Porque se temos organizações legalizadas
e buscarmos sempre aquilo do não ficar calado e fechado e dizer que temos medo de chegar até ali para tentar organizar. Nós vamos continuar a ter organizações nas comunidades que não têm poder, principalmente no que tem o poder financeiro. É necessariamente que a gente recorra às ações de direitos para que possamos ser ouvidos, né, e sermos ajudados. Nesta segunda-feira, o Grupo Pascal realizou uma conferência internacional sobre o envolvimento da sociedade civil na governação local. O diretor da instituição, Pablo Lopes, avançou que a União Europeia disponibilizou 1 milhão de euros para algumas organizações da sociedade civil. Uma linha de subvenções para organizações da sociedade civil, uma subvenção de 1 milhão de euros que foram destinados às diferentes organizações da sociedade civil que se candidataram e que foram implementadas nas províncias de Malanche, Luanda, Huambo, Benguela e Huila. Podemos ver que sim, já podemos recolher os primeiros resultados. Podemos ver que em 25 municípios o trabalho das organizações da sociedade civil e da administração local do Estado está muito mais próximo, abrangendo, neste caso, que terá muitas comunidades, e o que é, se calhar, o mais relevante é dinamizando os espaços de participação. Já a embaixadora da União Europeia, Rosário Paes, declarou que a governação local e as autarquias são parceiros ideais para promover a capacitação das comunidades. Esta combinação entre ação e reflexão, cujo foco se consubstancia entre governação local e sociedade civil, para que a teoria e a experiência moldem as decisões políticas, parece-nos fundamental. O Pascal é uma iniciativa que visa contribuir para uma sociedade mais inclusiva em termos de governação participativa, com foco em grupos desfavorecidos, incluindo mulheres e jovens. Os Emirados Árabes Unidos pretendem alargar a cooperação com Angola em vários domínios, com destaque para a agricultura. A intenção foi manifestada hoje pelo embaixador daquele país, acreditado no nosso, no final da audiência que foi concedida pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. Os investimentos dos Emirados Árabes Unidos em Angola ultrapassam os 2 bilhões de dólares. O número pode aumentar nos próximos tempos, uma vez que o país asiático manifesta o desejo de dilatar a cooperação com Angola em 3 novos setores. Isto mesmo ficou patente no encontro entre a vice-presidente da República, Esperança da Costa, e o embaixador dos Emirados Árabes Unidos no país, Salem Al-Khamis Obeid. Os Emirados Árabes Unidos aqui em Angola têm muitas empresas públicas e privadas que estão a atuar aqui em vários setores. Temos o setor do porto, onde temos 2 empresas gigantes, DP World e Abu Dhabi Ports, e temos também o setor da aviação, temos Emirates, temos também o setor da energia, temos Masdar Energy, e temos o setor da construção, o setor também do E20, que está na agricultura, e foi abordado com a sua excelência, a senhora vice-presidente da República, os setores da educação, de energia renovável e também o setor da tecnologia. Os Emirados Árabes Unidos continuam a aumentar a sua produção agrícola, apesar de estarem no deserto. Uma experiência que pretendem trazer para Angola com a implementação de projetos nas províncias do Namibe e Cunene, 2 regiões fortemente assoladas pela seca. E nós temos muita experiência de fazer as coisas acontecerem, principalmente no deserto. Temos empresas que têm muita especialidade nesse sentido, nesse setor, e de certeza no futuro breve vão ver muitas empresas nesse sentido está a entrar no mercado angolano e cooperar com o governo para dar um grande passo na agricultura nas zonas tipo Namibe e Cunene. Os Emirados Árabes Unidos acompanham a evolução dos camelos doados a Angola, cuja população está atualmente fixada em 140 animais. Um projeto que as autoridades daquele país esperam que venha contribuir para o fomento do turismo. O projeto que foi indicado pela Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, com seu irmão Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, onde decidiram fazer esse projeto na Namíbia, porque tem muita semelhança com os Emirados Árabes Unidos.
E ele acha que vai dar muito sucesso e vai trazer muito turismo para o Namibe e turistas. E os camelos chegaram 100 e agora tem mais de 140. Temos mais de 40 crias que nasceram no polo angolano. E acha que o número vai também, próximo ano, ser mais de 200 e aumentar. 40 dos atuais 140 camelos que se encontram em Caraculo, município da Bibala, província do Namibe, nasceram em território nacional. Angola vai levar a cabo uma campanha contra a raiva de 2 a 12 de maio e o objetivo é controlar e evitar os riscos da raiva no país. Para o efeito, cães, gatos e macacos devem ser vacinados nos postos de atendimento veterinário nos distintos municípios pelo país. E para falar mais acerca desta mega campanha de vacinação, está connosco o médico veterinário Isaú Chambi. Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, obrigado. Doutor Isaú, uma coisa que precisamos entender. O número de mortes por raiva ainda preocupa as autoridades. Entretanto, todos os anos há campanha de vacinação contra a raiva. Exatamente. A raiva é uma doença totalmente letal. Uma vez que os sinais da doença são manifestados no humano, já não tem reversão, é morte certa. Razão pela qual a maneira mais acertada de se prevenir a mesma é vacinando os animais. E todos os anos devem ser realizadas campanhas de vacinações. O ideal é que as campanhas sejam realizadas no mesmo período, uma vez que o reforço é anual, então todos os anos, na mesma data, devem ser vacinados os animais. Nós queremos entender uma coisa. No ano passado, registramos um episódio triste que marcou o país, a morte de uma menina em Benguela, que foi mordida por um cão raivoso. A dúvida é, depois de mordido, quais são os procedimentos para o ser humano? Bom, como médico veterinário, poderia não entrar muito especificamente nesta área, porque é mais da competência dos médicos humanos. Mas o normal, o que é que se aconselha? Existem várias formas de lidar com uma pessoa mordida. Se o animal mordido, que o agressor é controlado, tem um domicílio, então procura-se a casa do proprietário, vê se o animal tem vacinas e conversa-se com o proprietário. Caso as vacinas estejam regularizadas, alguns procedimentos que lava-se a ferida, vai-se ao hospital, a uma unidade sanitária para verificar. Caso o animal não tenha proprietário, são os animais errantes, o tratamento é totalmente diferente. Faz-se a lavagem da ferida com água e sabão e dirigimos à unidade sanitária mais próxima para obter os próximos segmentos. Com certeza há de concordar comigo, sendo médico veterinário. A cultura de vacinação do animal, do pet, é mais de quem tem cães de raça. Quem tem cães chamados vadios ou cães rafeiros, não tem cultura de vacinar o cão. Porquê? Bom, há uma questão que as campanhas têm que ser regulares. Independentemente das campanhas, existem também as vacinações rotineiras, mas elas acontecem nas unidades, nos departamentos provinciais do Instituto de Serviço de Veterinária. E nós sabemos a dimensão territorial que o nosso país tem. E às vezes as pessoas vivem em locais muito distantes do local em que podem fazer a vacinação de rotina. Razão pela qual há necessidade de se levar a cabo campanhas regulares. Não diria que é apenas as pessoas que têm os animais de raça. Mas comumente são os que se preocupam com isso, porque têm o cão como um membro da sua família e estão preocupados com a saúde do seu pet. O normal é que as pessoas tenham os animais como um membro da família. Desde o momento em que eu tenho um cão na minha casa, eu tenho que o tratar como um membro da família, tem que ter direito à habitação, por isso que o animal não pode estar na rua. Tem que ter direito à alimentação, bem como a questões de saúde. Um dos elementos muito importantes para manter a saúde dos animais são as vacinações de rotina, bem como as desparasitações dos mesmos. E evitar contactos com outros cães que não estejam vacinados. O problema existe realmente ali, que aqueles animais que são chamados errantes, que não têm mesmo proprietário, que estão na rua, esse é que constitui o grande risco para a saúde. Quando os nossos animais, os que nós chamamos semidomiciliares, que durante as noites estão em casa e durante o período diurno estão na rua, entram em contato com esses animais, os errantes de rua, há a probabilidade de entrarem em lutas, às vezes por disputa de alimentos ou porque tem uma fêmea no cio e serem mordidos e serem infectados pela raiva e voltarem para o domicílio. O proprietário que não viu esse episódio nas ruas, ele tem um animal em casa que não está vacinado, que constitui um risco primeiramente para a sua família. Como identificar os sintomas no animal?
Como é que um dono vai olhar e dizer, não, meu cão está com sinais de raiva? A raiva tem uma sintomatologia muito característica. Primeira questão, o animal tem dificuldade já de alimentação, ele já não consegue comer. Segundo, ele tem a tendência de ir para lugares mais escuros, que é uma sintomatologia tecnicamente chamada por fotofobia, que é intolerância à luz. Seguidamente, também observa-se a hidrofobia, que é também intolerância à água. Podemos identificar alguns casos com salivação. Depois, em função do evoluir da doença, chega um momento que o animal já não reconhece o proprietário e tem a tendência de sair do domicílio, ir para as ruas, morder objetos. Já acreditamos nós que já vimos vários animais na rua correrem atrás das pessoas, das viaturas, das motorizadas, a morderem objetos. Isso é uma sintomatologia muito característica do vírus da raiva. Então as pessoas devem ter cuidado com isto. Sim, embora em alguns casos a raiva também ela pode cursar de forma silenciosa, que o animal não manifesta sintomatologia, mas tende a ter agressividade de morder as pessoas e por nada depois percebemos que a pessoa foi infectada pela raiva sem que o animal tenha manifestado a sintomatologia. Existem exames para detectar a raiva no animal? Existem testes rápidos para identificar a raiva no animal, mas não são testes totalmente definitivos. Os testes definitivos são feitos no cadáver pós-mortem, que é a partir do cérebro do animal. Diante da suspeita, adianta abater o animal ou simplesmente isolá-lo? O certo é, o animal mordeu, este animal não deve ser abatido. Deve ser colocado em isolamento, controlado, com as condições todas normais, água, alimentação. Como eu disse anteriormente, se ele tiver dificuldade de comer, podemos perceber. Se não consegue beber água também, vamos perceber. E como a raiva só se manifesta no animal na fase terminal da doença, o que nós recomendamos é controlar o animal num período de 10 dias. Fim dos 10 dias, se o animal realmente tiver a raiva, de certeza que vai morrer. Então, aí tem procedimentos a tomar com a pessoa mordida. Embora, antes disso, também existem outras medidas que devem ser tomadas em caso de uma mordedura. O melhor cuidado é mesmo a prevenção. Exatamente. Por isso vamos vacinar. Exatamente. Então, queremos aqui apelar a toda a população que a partir do dia 2 até o dia 12, teremos postos de vacinações a nível dos departamentos dos Institutos de Serviço de Veterinária, as administrações, existirão ainda outros postos avançados. Nós contamos para o país todo com 655 postos de vacinações. Estaremos a envolver em uma média de 1.634 brigadistas a nível do país todo. E que a vacina é gratuita, então as pessoas não precisam furtar-se da vacinação. Doutor Isaú, muito obrigada pela sua presença aqui no Girassol Jornal. Muito obrigado. Esperamos contar consigo para fazer o balanço, então. Sem problema, estaremos à disposição. Com certeza. Então, dia 12. Dia 12. Angola tem mais probabilidade de recorrer a um empréstimo do FMI após a queda do preço do petróleo no mercado internacional. O facto foi admitido pela Ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa. A ministra falava em entrevista a Reuters à margem de reuniões anuais da Primavera, edição 2025, do FMI e Banco Mundial em Washington, nos Estados Unidos da América. A queda nos preços do petróleo bruto faz crescer a probabilidade de Angola precisar de um empréstimo do Fundo Monetário Internacional. De acordo com a Ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, o governo está a realizar testes de stress para avaliar o impacto desta queda nas suas finanças. O segundo maior exportador de petróleo bruto da África subsaariana baseou o seu orçamento para 2025 num preço do petróleo de $70 norte-americanos por barril, mas os contratos futuros do petróleo Brent foram negociados recentemente abaixo dos $60, o menor nível em 4 anos, depois que o presidente norte-americano Donald Trump anunciou tarifas abrangentes a 2 de abril. Na passada sexta-feira, o barril do Brent fechou a negociar $66,91 norte-americanos. Estamos a implementar cenários de teste de stress, disse Vera Daves de Sousa numa entrevista à margem das reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial em Washington, D.C.
Embora uma queda menor nos preços do petróleo possa desencadear um congelamento em alguns gastos, uma queda para $45 provavelmente exigiria um orçamento suplementar, disse a ministra das Finanças. Segundo a governante, o governo está a trabalhar em medidas para mitigar o impacto dos preços mais baixos do petróleo na receita, tornar a administração tributária mais eficiente e aumentar a fiscalização dos impostos sobre a propriedade. Vera Daves de Souza disse que Angola gostaria de explorar os mercados internacionais de capitais novamente, mas não planeia fazê-lo neste momento. Queremos ir ao mercado, mas do jeito que eles estão, nos parece não ser o momento. Continuaremos a analisar e a nos certificar de que estaremos prontos se chegar o momento, garantiu a ministra. Vera Daves de Souza também afirmou que funcionários do governo Trump reiteraram em reuniões em Washington o seu compromisso de financiar o corredor ferroviário do Lubito sem especificar o valor. O projeto visa ajudar a transportar minerais essenciais do cinturão de cobre da África Central para o Ocidente. E o petróleo Brent, que serve de referência para as exportações angolanas, continua a ser negociado abaixo dos $70 o barril, apesar de assinalar uma ligeira recuperação. Nos mercados internacionais, o barril do Brent abriu a semana de negociações ao preço de $65 o barril, menos $5 em relação ao preço médio de referência aprovado no Orçamento Geral do Estado. Os preços do petróleo têm mostrado uma volatilidade significativa, atribuída a fatores geopolíticos e também económicos. Veja daqui a pouco o melhor do desporto e além das nossas fronteiras, aqui no país e além de fronteiras. Veja também o reconhecimento da união do facto pós-morte entre os processos mais comuns na sala de família dos tribunais de Luanda. Eu volto a seguir, não saia daí. Até já. Bem-vindos à segunda parte. O Iliete falha a aproximação ao Petro de Luanda na ronda 26 do Nacional de Futebol da Primeira Divisão. Em casa, a equipa da Rua Bartolomeu Dias não aproveitou a escorregadela dos tricolores ao empatar uma bola diante dos polícias num jogo polémico com paragem de 30 minutos por causa da marcação de um penalti a favor dos benguelenses. Com resultado, o Iliete de Benguela mantém-se no terceiro lugar com 56 pontos e o Interclube é oitavo com 36. O Petro de Luanda tropeçou a empatar a 0 frente ao Desportivo da Lunda Sul. Os Petrolíferos são líderes com 59 pontos e os Diamantíferos do Sul são 11º com 30. O São Salvador do Zaire recebeu e ganhou o 1º de agosto por 1-0, protagonizando a surpresa da ronda 26. A agremiação de Mbanza Congo é sexta com 39 pontos e os militares do RI-20 são terceiros com 47. Em Benguela, o Isaac deu mais um passo rumo à permanência ao empatar sem abertura de contagem ante o Sagrado Esperança. A equipa da cidade das Acácias Rubras é 14ª e antepenúltima com 20 pontos e os Lundas do Norte são quartos com 43. No duelo de campeões clássico do futebol angolano, o Cabo Escorpe derrotou o Libolo por 1-0. Os palanquinos ocupam a 9ª posição com 33 pontos, já a formação de Calulo é 12ª com 26. O Bravo Maqui empatou a 0 frente à Académica do Lubito. Os militares do Chico são quintos com 39 pontos, enquanto os estudantes ocupam o 10º posto com 31. Na cauda da tabela, as equipas do IS mostraram que estão vivas, vencendo os seus duelos. O Carmona foi ao Lubango derrotar o Desportivo da Huila por 1-0. A formação das Terras do Café é 15ª e penúltima com 18 pontos, ao passo que os militares da Frente Sul são sétimos com 36. E o Santa Rita de Cássia recessionou e ganhou o Luanda City por 1-0. Os católicos continuam na 16ª e última posição com 17 pontos. Por seu turno, os cidadãos da capital estão acima da linha d'água, lugar 13, com 22 pontos. A jornada 26 foi infértil em termos ofensivos, com 6 golos em 8 partidas, uma média de 0,75 tentos por jogo. Caporal, ponta de lança do Ilhete, continua folgado na lista de artilheiros com 22 golos, seguido pelos avançados Betinho do Interclube e Lito do São Salvador com 10 golos cada.
O Petro de Luanda perdeu diante do Monastir da Tunísia, neste domingo por 73-87, no duelo pontuável para a segunda conferência Saara da BAL. O atual campeão da Basketball African League, o Petro de Luanda, escorregou neste domingo diante dos tunisinos do Monastir, mesmo depois de ter começado em grande o primeiro quarto. Os comandados de Sérgio Valdeomilhos venceram o primeiro quarto por 5 pontos de diferença, sendo 22-17. O segundo período deu mais Monastir ao converter 29 contra 23 pontos dos representantes angolanos. Ao intervalo, o vencedor da segunda edição da competição vencia por 46-45. O Monastir voltou a dominar os 2 últimos quartos, aproveitando-se da ineficácia do Petro de Luanda no capítulo da finalização. A turma da Tunísia venceu o terceiro quarto por 22-17 e o último por 19-11 no parcial, ganhando a partida por 87-73. No Petro de Luanda, o poste Yannick Moreira esteve à beira de um duplo-duplo, com 14 pontos e 9 ressaltos, ao passo que o extremo Eid Azuani Anozik terminou o encontro com 16 pontos. No Monastir, o mais produtivo foi o extremo senegalês Babacar Sané, com 24 pontos convertidos. A Conferência Saara da Basketball African League apresenta-se como a mais equilibrada nesta altura, com as 4 equipas a conseguirem uma vitória e uma derrota cada à entrada da terceira jornada. O Petro de Luanda é o líder da conferência por ter mais pontos convertidos que as demais. O representante angolano e campeão da última edição da BAL volta na Arena Dakar, no Senegal, nesta terça-feira, diante do Ville de Dakar, que jogará em sua casa. Ainda da modalidade, o presidente da Federação Angolana de Basquetebol, Muniz Silva, garantiu estar a reunir condições para a preparação condigna da seleção sénior feminina no Afrobasket de 2025, que vai decorrer de 26 de julho a 3 de agosto em Abidjan, na Côte d'Ivoire. O líder máximo do órgão reitor da modalidade da bola ao cesto do nosso país, Muniz Silva, reagiu ao nosso microfone sobre o sorteio da 28ª edição do Afrobasket Feminino 2025, que colocou Angola no grupo A juntamente com as seleções do Egito e a anfitriã Côte d'Ivoire. A série não é nada acessível e é por conta disto que o presidente da FAB, o Sr. Muniz Silva, sublinhou que, por hora, só nos resta continuarmos a trabalhar para que, no fim, tenhamos uma participação. Competição, estarmos na melhor forma e podermos fazer uma competição que dignifique todos os angolanos. Temos que lutar com todos. Na primeira fase temos que lutar para passar para a fase seguinte. E depois continuar jogo a jogo e ir o mais longe possível. Nós temos uma seleção muito jovem, temos muitas jogadoras na diáspora. Vamos ver se conseguimos reunir as jogadoras todas, fazer uma boa preparação e representar condignamente o país. Muniz Silva garantiu igualmente que, neste momento, as condições para uma preparação que dê maior ritmo competitivo às 2 vezes campeãs africanas antes do Afrobasket está a ser gizado. Nós pensamos fazer uma preparação de cerca de 2 meses. Vamos tentar conseguir o maior número de jogos possível para que a seleção chegue à competição o mais coesa e com os automatismos os mais afinados possíveis. Só assim é que podemos exigir. Mas nós estamos neste momento a criar condições para que, quando a seleção tivermos condições de convocar a seleção, que hajam condições para iniciar o trabalho e podermos fazer jogos. Vai ser a tarefa mais difícil, mas vamos ter que encontrar soluções para fazer o número de jogos que o selecionador pedir. E pronto, para que também a gente consiga exigir resultados. Recordo que o sorteio da edição número 28 do Afrobasket aconteceu na última quarta-feira, 23 de abril de 2025, na capital ivoiriense, Abidjan. Angola tem 2 títulos africanos conquistados em 2011 no Mali e em 2013 em Moçambique.
tramitação processual. Sala de Família recebe até 3.000 processos por trimestre. O Presidente da República, João Lourenço, começa amanhã uma visita oficial de 2 dias ao Egito. O chefe de Estado esteve antes em Roma, na Itália, onde participou do funeral do Papa Francisco. A visita do Presidente João Lourenço à República Árabe do Egito corresponde a um convite do Presidente Abdel Fattah al-Sisi, com quem vai se reunir amanhã de manhã, antes de juntos testemunharem a assinatura de acordos de cooperação bilateral em diversos campos. João Lourenço deve manter igualmente no Cairo um encontro com a comunidade empresarial egípcia para a avaliação das perspectivas de investimentos dos dois países. Em março passado, o Presidente da República esteve também na capital egípcia a representar a União Africana, a qual preside, numa cimeira da Liga Árabe consagrada à construção de Gaza. Os tribunais das salas de família na província de Luanda recebem até 3.000 processos a cada trimestre. Os casos mais tramitados nas salas de família dos tribunais em Luanda são a pensão de alimentos, a regulação do exercício da paternidade, da autoridade paternal, o reconhecimento da união de facto pós-morte. Os polícias e militares continuam no topo da lista das figuras que são levadas ao tribunal por incumprimento da prestação da pensão de alimento. A juíza de direito da Sala de Família da 5ª Secção de Luanda, Eufrazina Teodoro Paiva, avançou que, em média, um juiz pode julgar 10 processos de natureza diversa. Se ele não tiver que tirar os dias para fazer sentenças, mas se ele tiver que fazer sentenças, outro tipo de diligências a nível interno do tribunal, então ele vai ter, em média, um julgamento semanal de 30 processos. A Sala de Família ela tem processos de divórcio, por mútuo acordo, divórcio litigioso, reconhecimento de união de facto por morte, reconhecimento de união de facto por ruptura. Os principais que mais afluem ao tribunal é a pensão de alimentos, regulação do exercício da autoridade paternal e reconhecimento de união de facto por morte. E aqui é uma franja aqui que eu acho que era importante também haver esse contacto entre a magistratura e há grupos sociais, se é assim que eu posso dizer. Estou a falar essencialmente dos grupos dos polícias e dos militares, que são os que mais as mulheres levam estes grupos ao tribunal para cumprirem com a sua responsabilidade de pensão de alimentos. Com a admissão de novos oficiais de justiça, os processos nos tribunais de família estão mais céleres. Entretanto, a juíza de direito da Sala de Família da 5ª Secção da província de Luanda, Eufrazina Teodoro Paiva, avança que muitos cidadãos ficam a meio dos processos depois de darem entrada por questões de ordem financeira. Um grupo de força de outros juízes para poderem ajudar, e estes juízes vão deixar de receber processos para os juízes novos então passarem a receber processos. A ideia é que cada juiz tenha apenas 200 processos, um teto de 200, 300 processos e não mais do que isso. Esse é um dos elementos. Depois o outro elemento também tem a ver com muitas vezes as pessoas colocam os processos em tribunal e não voltam ou não se conseguem notificar, não se conseguem citar as pessoas porque as pessoas mudam de casa. A juíza esclareceu que a falta de um código de processo de família é outro fator que concorre para a morosidade dos processos. Nós temos o nosso Código de Família, que é a lei substantiva, que também precisa já de uma atualização, que foi aprovada que foi proposta, não é, que a mãe, a doutora Maria do Carmo Medina, mas precisamos de um Código de Processo de Família, que é a lei processual, que é aí onde vai andar então o direito substantivo. O que socorre o processual de família é o Código do Processo Civil e ele é muito geral e é suscetível de vários tipos de interpretação. Eufrazina Teodoro Paiva falava por ocasião da formação com foco nos desafios da tramitação de processos nas salas de família, dirigida aos magistrados judiciais. O certame foi presidido pelo vogal do Conselho Superior da Magistratura Judicial e presidente em exercício, Fernando Gomes. Nas últimas semanas foram colocados nas salas de família do Tribunal Provincial Judicial de Luanda um grupo de 20 novos juízes de direito recentemente empossados com a missão de contribuírem para a redução da pendência processual e também com a lentidão que se verifica nas várias espécies de processos nesta jurisdição, por nós sabida por falta de juízes e por outras razões objetivas. É papel dos tribunais dirimir conflitos, reprimir condutas e neutralizar interesses lesivos. Para o efeito,
São necessários magistrados judiciais cada vez mais qualificados e com conhecimentos atualizados. Participam da formação sobre os desafios da tramitação de processos nas salas de família cerca de 80 juízes. No próximo bloco, as notícias além das nossas fronteiras e ainda já são conhecidos os vencedores do Prémio Nacional da Juventude. Eu volto a seguir, não saia daí. Até já. Bem-vindos a mais uma parte do jornal. 7 de maio é o dia marcado para o início do conclave papal, no qual será eleito o sucessor do Papa Francisco. Entre os apontados como favoritos, de acordo com as apostas, estão 3 cardeais negros. A data foi definida na manhã desta segunda-feira pelos cardeais reunidos na 5ª Congregação Geral no Vaticano. No encontro estiveram cerca de 180 cardeais, dos mais de 250 existentes atualmente. Entretanto, pouco mais de 100 votou para a escolha da data. O conclave, com início marcado para a próxima quarta-feira, é aguardado com expectativa pela possibilidade de ser histórico, pois poderá ser marcado pela eleição do primeiro Papa negro da história da Igreja. Entre os favoritos, a sucessão do Papa Francisco, que morreu na passada segunda-feira, aos 88 anos, vítima de um acidente vascular cerebral, estão 3 cardeais negros de origem africana, nomeadamente Cardeal Fridolin Ambongo Bessungo, de 65 anos, da República Democrática do Congo, Robert Sara, de 79 anos, da Guiné, e Peter Turkson, de 77 anos, do Ghana. No entanto, há também o cardeal Stephen Brislin, que é branco, tem 68 anos e é da África do Sul. Além destes, o site especializado Colégio dos Cardeais aponta outros papáveis, sendo 12 da Europa, 4 da Ásia, 2 da América do Norte e 1 da América do Sul. Por esta altura, começaram os preparativos para o evento que acontece na Capela Sistina, local que está a partir de hoje fechado para turistas, devido à necessidade de ser preparado para o evento. Prevê-se que o conclave seja demorado. Afinal, atualmente 80% dos cardeais eleitores foram nomeados pelo Papa Francisco e têm pouca interação uns com os outros. Subiu para mais de 45 o número de mortos no Irão, na sequência da explosão no porto Shahid Rajai. De acordo com os últimos dados das autoridades iranianas, o número de feridos também elevou-se para mais de 1.200. O presidente do Irão, Massoud Pezeshkian, e o Ayatollah, líder supremo do país, Ali Khamenei, pediram investigação rigorosa para apurar se a explosão resultou de acidente ou se foi provocada. Embora as autoridades alfandegárias tenham inicialmente adiantado que a explosão foi causada por um incêndio em vários contentores de produtos químicos armazenados numa das docas do porto, as causas da explosão continuam desconhecidas. E um apagão de energia elétrica atingiu grande parte da Espanha e de Portugal nesta segunda-feira. Por falta de energia elétrica, que começou por volta do meio-dia, vários serviços foram interrompidos. Aeroportos e estações de comboio estiveram afetados. Várias companhias aéreas relatam problemas nos aeroportos de Barajas, em Madrid, e El Prat, em Barcelona. Os controladores de tráfego aéreo também falam em restrições ou reduções de tráfego no aeroporto de Lisboa. Estações de metro da capital espanhola foram evacuadas e o trânsito no centro da cidade ficou caótico por causa dos engarrafamentos causados pela falta de semáforos, segundo relatos de rádios espanholas. Em Portugal, a polícia também confirmou que os semáforos foram afetados em todo o país. O metro foi fechado em Lisboa e no Porto e os comboios não estavam a circular. A queda de energia também afeta as telecomunicações. Há problemas generalizados para fazer chamadas e o serviço de mensagens WhatsApp esteve a operar na metade da velocidade, segundo o jornal El País. A rede elétrica, a operadora espanhola responsável pelo abastecimento, afirma que está a trabalhar para restabelecer o serviço junto com outras empresas. Horas depois, a empresa afirmou que estava a começar a recuperar a energia no norte e no sul da península e explicou que o processo será gradual à medida que os grupos geradores são conectados. Ao jornal Expresso, a distribuidora portuguesa E-Redes disse que a interrupção se deve a um problema com o sistema elétrico europeu e que foi obrigada a cortar o fornecimento de energia em áreas específicas para estabilizar a rede. Na França, a operadora de rede RTE informou que houve uma breve interrupção, mas a energia já foi restabelecida. Uma pesquisa divulgada pelo jornal Washington Post e pela rede de televisão ABC News mostra que Donald Trump
É o presidente dos Estados Unidos com a pior aprovação aos 100 dias de mandato dos últimos 80 anos. A pesquisa mostra que 55% à pesquisa. Uma parcela de 30% dos entrevistados se declarou democrata, 30% republicano e 29% independente. Os resultados têm uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Entre os pontos analisados constam a economia, a imigração, gestão do governo federal, defesa dos interesses dos americanos comuns, relação dos Estados Unidos com outros países, tarifas sobre produtos importados, recente turbulência no mercado de ações. Sobre a economia dos Estados Unidos da América, 73% disseram que ela está em má situação. 53% afirmaram que piorou desde que Trump tomou posse e 41% disseram que as suas finanças pessoais pioraram. O levantamento apontou que 62% dos americanos afirmam que os preços estão a subir, enquanto 71% disseram que as tarifas de importação impostas por Trump a parceiros comerciais no início do mês são um fator negativo para a inflação. Durante a sua campanha, Trump prometeu controlar a alta de preços. Uma parcela de 31% disse aceitar o argumento de Trump de que a economia vai emergir com uma base mais forte a longo prazo. Em relação aos direitos e liberdades fundamentais, 55% dos ouvidos pela pesquisa duvidou do compromisso do governo Trump em proteger os direitos e as liberdades dos cidadãos e 62% disseram não acreditar que a sua administração respeite o Estado de Direito. Uma parcela de 56% argumenta que ele agiu para além da sua autoridade como presidente sem justificativa. Os vencedores da segunda edição do Prémio Nacional da Juventude nas categorias de empreendedorismo juvenil, cultura, ensino, associativismo, inovação, solidariedade, desporto e empresariado foram anunciados nesta segunda-feira pela Comissão de Concurso. O prémio celebra a capacidade de transformar ideias em soluções, sendo que os vencedores poderão levar cerca de 1.500.000 kwanzas. Já são conhecidos os vencedores do prémio que reconhece os feitos da juventude. Em conferência de imprensa, a comissão do concurso deu a conhecer que no universo de cerca de 540 candidaturas, 67 foram repetições e 476 validadas. Notamos que há muita juventude muito criativa. Precisamos sim de dar cada vez mais oportunidades para que estes jovens possam inserir ou de forma própria, individual, ou de forma coletiva, como associações e organizações, na resolução de alguns problemas que têm nas suas respectivas comunidades. Nós recebemos 540 candidaturas, 67 foram não aceitos, visto que eram repetições. Para cada candidatura será entregue um troféu, um certificado, numa gala marcada para o dia 30 deste mês, onde serão conhecidas as histórias que inspiraram, os nomes que fazem a diferença e os rostos do futuro de Angola. No primeiro lugar, temos 5 representantes de Luanda, 5 candidatos de Luanda, 2 candidatos da província de Malanche e um candidato da província do Uíge. Portanto, esses são os nossos grandes vencedores. Na categoria do empreendedorismo juvenil, o nosso vencedor é o Cláudio Simão Semedo, da província de Luanda, que vence na categoria específica de jovens empreendedores. De 3 selecionados, ele é o vencedor. O associativismo e voluntariado juvenil, temos o vencedor da província do Uíge, que é o núcleo provincial do Uíge, Movimento Nacional dos Jovens Universitários de Angola, e vence na categoria de associações juvenis. Na categoria de ensino, investigação e extensão, o prémio vai para a Academia de Investigação Científica da província de Luanda, na categoria específica de ensino e investigação. Para o quarto prémio, empresariado juvenil, a empresa Risdom Limitada da província de Malanche
A categoria dos jovens empresários é a vencedora. Na categoria de superação e solidariedade na comunidade, a senhorita Ionara Xissola Albino de Freitas é a vencedora da província de Luanda na categoria específica de ações para o desenvolvimento comunitário. Na categoria de cultura e artes, a vencedora é a Cíntia Gonçalves, mais conhecida por Marquita 50, da província de Luanda, na categoria específica de literatura. A 7ª categoria, invenção e inovação, o vencedor é Kalunga Mpiaça João Batista, da província de Luanda, que concorre na categoria específica de do jovem inventor. A iniciativa é do Ministério da Juventude e Desporto e visa premiar os jovens que se destacam pelo talento, compromisso e impacto positivo nas comunidades. O decreto que cria o prêmio estabelece que para o primeiro classificado, 1.500.000 kwanzas, um troféu e um certificado para o vencedor de cada uma das 8 categorias. E, obviamente, por ser uma edição especial, estaremos tudo a fazer para que os jovens que foram aqui apresentados como vencedores tenham o acompanhamento necessário, a orientação necessária, para que não sejam apenas e só projetos de impactos tornados públicos no dia da gala. Das candidaturas apresentadas, o empreendedorismo juvenil foi das categorias mais concorridas, com 130 candidaturas, seguidas da cultura e artes, com 94 inscrições. Já no setor desportivo, a província de Malange foi a que mais se engajou. Cerca de 800 pessoas vão participar da 14ª edição do Festival Internacional de Jazz. O evento será realizado pela Resiliarte Angola, no dia 30 de abril, que é o Dia Mundial do Jazz. A edição deste ano acontece sob a esteira dos festejos dos 50 anos da independência nacional e celebra a liberdade, a criatividade e a resiliência cultural dos povos. Lema Ressonância da Liberdade, o projeto Resiliarte Angola realiza nesta quarta-feira uma edição especial do Dia Internacional do Jazz, alusivo aos 50 anos da independência nacional. Durante 5 horas de espetáculo, o palco acolherá artistas consagrados de África e das Américas, proporcionando uma experiência musical única, marcada pela diversidade de estilos. I expect really just for me. E, na verdade, toda vez que eu venho em África, me sinto inspirado, pois a África é um local de inspiração. E ter noção de que a África, como se diz, é o berço, ou seja, o primeiro homem foi feito em África, o primeiro artista foi feito em África. E sempre que eu estiver em África, me inspirarei. E é como se eu estivesse simplesmente a voltar para a minha casa, porque tudo quanto começou aqui em África e eu simplesmente trago algo que pertence à África. Homeland. So it's like a recycle, you know. Angola é um país diferente. Vai ser muito espiritual, porque música tem spirituality. O evento, que terá como palco o Shopping Fortaleza, prevê receber cerca de 800 convidados, entre diplomatas, membros do governo e a sociedade civil. O porta-voz do festival, Santiago Quinquela, fala dos objetivos do evento. Este ano nós vamos ter um evento muito diversificado, diferente dos outros anos, que temos tido dois dias de evento. Este ano será um único evento, um único dia, no Shopping Fortaleza, pelas 19 horas, com uma estimativa de 80 pessoas, com um ambiente, como é de hábito, um mix entre a música e as artes visuais. Para a presente edição estão confirmados artistas de renome internacional provenientes maioritariamente dos Estados Unidos da América, que atuarão com artistas angolanos. O diretor do projeto artístico Resiliarte Angola destacou que a iniciativa serve como instrumento de diálogo entre culturas. Nós aqui fazemos uma integração e um intercâmbio propositado com músicos exímios norte-americanos e com os nossos irmãos africanos, tendo um exímio artista que vem da Gâmbia, com um instrumento muito peculiar, que é o kora,
estando aqui conosco o Ibrima, e também o exímio Jimmy de Ludlo, que vem-nos aqui a brilhantar com a sua arte. No âmbito das celebrações da Dipanda, este evento visa também inspirar a geração atual e vindoura mediante mensagens de paz, esperança e progresso social transmitidas pelos artistas, como o reconhecimento do jazz como meio para o desenvolvimento do intercâmbio cultural, da educação, do gênio criativo, do diálogo artístico. Por hoje é tudo. Estamos gratos pela preferência. Amanhã voltamos a estar juntos à mesma hora. Veja a seguir o Girassol Debate com a moderação do Alberto Capitão. O tema é a condição laboral do trabalhador angolano. Fique bem. Boa noite.